Deus é o Criador do céu e da terra. E a Bíblia fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos que ser amigos de Deus. E se Deus nos fala que o mundo não pertence a Deus, e quem pratica as coisas do mundo torna-se inimigo de Deus, eu acho que quem tem que mudar somos nós. Então a palavra é boa, essa palavra é ótima. Nós temos que receber ela com amor no nosso coração, porque se Deus falou conosco, irmãos, aqui nesta noite essa palavra, é simplesmente porque Ele nos ama. A Bíblia fala que Deus, Ele corrige todo aquele que ama. Quem não recebe a correção de Deus não está no amor de Deus. Deus ama todos no geral, mas aquele que ouve a correção de Deus recebe o amor de Deus e as bênçãos de Deus. Então tenha certeza que a melhor palavra é a palavra de correção, muito melhor do que uma palavra de, às vezes, de bênção, mas todos que somos pais sabemos que se um filho não fizer a vontade do pai, o pai não vai dar um presente para ele: eu vou te dar um presente aqui porque você é um péssimo filho, mas eu vou te dar um presente aqui. O pai está sendo um péssimo pai também, né? Mas se o filho é um péssimo filho, não obedece o pai, não obedece a mãe, vai ser corrigido. Você vai receber o seu presente quando você obedecer o pai e a mãe. Não é assim? E se nós sabemos fazer essas coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus fará por nós. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Salmo, número 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, 14 nos diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Mais uma vez: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Agora, abre também lá em João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, e o versículo também 3. João 3, 3. João capítulo 3, versículo 3. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Glórias a Deus. Amém. Nós lemos dois versículos, um no Antigo Testamento, livro de Salmos, e o outro no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. No livro de Salmos, o salmista fala que Deus, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E Jesus disse aqui que aquele que não nascer de novo não poderá ver
o reino de Deus. E o Senhor me deu uma mensagem sobre a estrutura adâmica e a estrutura messiânica. Estrutura adâmica, como o próprio nome diz, vem de Adão. E estrutura messiânica vem do Messias, de Jesus, o Cristo. E aí nós vemos que Adão procedeu de uma forma que desagradou a Deus, mas Jesus procedeu de uma forma que agradou a Deus, que glorificou a Deus. E nós, como seres humanos, nós possuímos essas duas estruturas. A estrutura adâmica, pois através do pecado de Adão, todos nós herdamos a herança do pecado em nossas vidas. Ou seja, o pecado ele é inerente do ser humano. Até mesmo as crianças tendem a fazer as coisas erradas, porque já vem da herança do pecado que entrou lá na vida de Adão. Nós recebemos esta herança. Então, quando praticamos o erro, o pecado, significa que isso é natural do ser humano. Está na nossa estrutura, na nossa natureza, que provém de Adão. Mas também, como Cristo veio ao mundo, e a Bíblia nos diz que todos pecaram e foram destituídos ou afastados da glória de Deus. Deus então amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E quando Jesus ele morreu, nós recebemos de Deus a estrutura messiânica, ou seja, nós recebemos a herança de Cristo, nós recebemos a força que vem de Cristo, a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, uma vez que nós recebemos a mente de Cristo, nós recebemos esta estrutura adâmica que veio para substituir recebemos a estrutura messiânica, que veio para substituir a estrutura adâmica. Por isso que Jesus disse que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nascer de novo significa morrer para o mundo e nascer para Cristo. Nascer para Cristo. E para isso é preciso uma mudança total na nossa vida, nos nossos pensamentos, atitudes. É preciso aceitar a Cristo em nossos corações e tomar a decisão de nos revestirmos desta estrutura messiânica, desse poder de Deus para nós. Porque desde que Cristo morreu, o pecado já não opera mais em nós, porque morremos com Cristo. Para o pecado nós morremos com Cristo e vivemos para Ele. Significa que quando nós deixamos Jesus, como disse o pastor, que bate a porta, eis que estou à porta e bato, Ele bate a porta, ou seja, Ele bate a porta do nosso coração, convidando para que nós venhamos a deixar Ele entrar. Quando nós fazemos isso, nós recebemos essa estrutura messiânica. É o momento em que o pecado já não vai ser atrativo, não vamos mais gostar do pecado,
Temos ainda aquela herança de Adão, porém não é mais inerente na nossa vida. Não nos atrai mais o pecado. Por quê? Porque nós recebemos de Deus a estrutura messiânica, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E precisamos entender isto e precisamos viver isto. E o Senhor me deu aqui alguns exemplos de como é a vida daquele que anda nos caminhos de Adão, na estrutura adâmica, e naqueles que andam na estrutura messiânica. O primeiro exemplo está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Se quiserem ler, pode ler. Foi aonde Deus apareceu para Adão, depois dele ter pecado, e Deus perguntou: Adão, aonde estás? E Adão respondeu: eu vi que o Senhor estava chegando, e como eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Veja que o pecado de Adão revelou para ele que ele estava nu, porque ele não tinha consciência disso naquele tempo. E ele ficou com medo de Deus, se escondeu de Deus. E o que significa isso? Que quando alguém está nesta vida longe de Deus, geralmente ele procura se esconder de Deus, não vem para a igreja. A pessoa que está na prática do pecado, ela fica desnuda diante de Deus, porque diante de Deus ninguém se esconde, diante de Deus nada se esconde. E quando a pessoa está no pecado, ela se esconde de Deus. Ela não quer vir para a igreja, ela não quer ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus vai constrangê-la. A voz de Deus vai mostrar para ela que está nua. Ou seja, quando Deus fala, a pessoa logo ela fala assim: mas eu estou na igreja, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e ninguém sabe, mas Deus sabe de tudo. Então, diante de Deus, tudo está nu e patente aos olhos de Deus. E estando Adão naquela situação, ele sentiu medo. Então, quem está longe de Deus, ele tem medo de Deus, ele se afasta de Deus. Eu não vou lá, e aí inventa alguma desculpa, mas a verdade é porque lá o Senhor vai falar com ele. Às vezes Deus não precisa nem falar nada, e a pessoa se sente ali constrangida, nua diante de Deus. E assim acontece com todos nós quando estamos longe de Deus. Mas a diferença, irmãos, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, olha o que acontece depois que a pessoa ela recebe essa estrutura messiânica, quando ela recebe a presença de Deus. Adão, ele estava com medo, mas aqui nós vamos ler e vamos ver que Paulo, ele dizia o seguinte, olha, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Vou ler aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 12.
sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Veja a diferença. Aquele que está em Cristo, ele já não tem medo. Vem um problema, vem uma dificuldade, estou padecendo necessidade, mas eu estou instruído, eu estou preparado para todas as coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É fortalecido, não é abatido, não tem medo de enfrentar os problemas, de enfrentar a dificuldade, porque sabe quem está com ele. Aleluia. Recebemos de Deus o Espírito, não de temor, mas de ousadia, para enfrentarmos qualquer que seja o problema e vencermos, porque Ele é quem nos fortalece. Aleluia. Esta é a diferença daquele que está no mundo, longe de Deus, e aquele que está com Deus. Quem está sem Deus, ele tem medo. Tem medo de tudo. Tem medo de morrer. Tem medo do coronavírus. Tem medo de A e B, ele tem muito medo. Mas aquele que está em Cristo, ele perde o medo, porque ele sabe que quem está com ele pode resolver todas as coisas. Aleluia. Glórias a Deus. O segundo exemplo, irmãos, veja bem, não vou ler porque vai ficando longo, mas está em Gênesis capítulo 4 e versículo 8, onde fala que Caim matou Abel por inveja. Caim matou seu irmão Abel por inveja. Quem está na estrutura adâmica, ou seja, longe de Deus, ele sente inveja. É como o pastor Wilson disse, vai ficando com aquela ira no coração, maquinando até que chega ao ponto de matar o próprio irmão. Caim invejou Abel, porque Abel ofereceu a Deus um sacrifício, e ele também ofereceu outro, mas Deus recebeu o sacrifício de Abel, porque Abel deu algo de coração, deu o melhor para Deus, mas Caim não. Então Caim, no seu coração, criou ali uma inveja, e ele veio a matar o seu próprio irmão. Por que existe tanto homicídio no mundo? Eu já vi pessoas falar assim, se Deus é bom, se Deus é amor, por que tantas pessoas morrem? Por que até crianças morrem, pessoas que matam até crianças? Não é Deus que mata ninguém, mas são essas pessoas que estão longe de Deus e que entra a maldade no seu coração, que nós sabemos que a maldade, o pai da maldade, que enganou Adão lá no jardim do Éden, que é o diabo, ele está atuando até nos dias de hoje. Então por isso que há muita morte no mundo, porque as pessoas estão longe de Deus, estão na estrutura adâmica. Mas o contrário, quem está, irmãos, com Deus é totalmente contrário. Está lá em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, a Bíblia diz que Estevão, homem de Deus, estava pregando a palavra de Deus e exortando os seus irmãos,
falando acerca de Cristo, da ressurreição de Cristo, da vida eterna, e eles não quiseram receber a palavra de Deus, antes o apedrejaram. Mas Estevão estava vestido com a armadura messiânica, com a estrutura messiânica, e ele disse em oração: Senhor, recebe o meu espírito, e gritou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Veja, Caim matou Abel por inveja, mas Estevão estava sendo morto pelos irmãos, e ele dizia: Senhor, não lhes impute este pecado. Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. É a diferença de quem está longe de Deus e de quem está com Deus. Aleluia! Quem está com Deus tem amor no seu coração, mesmo para quem pratica o mal contra ele pratica o bem. Ele pratica o bem. Essa é a diferença. Quem está no mundo, longe de Deus, o pensamento dele é mau, é de matar, pagar com a mesma moeda. Fez um mal para mim, vou fazer um mal para ele também. Mas aquele que está com Cristo, ele faz o que Cristo fez. Quando Jesus estava ali na cruz, Jesus olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja a diferença. E sabe o que aconteceu com Estevão? Ele morreu apedrejado. Só que ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu o trono de Deus, e viu o Senhor assentado no seu trono, e viu Jesus em pé do lado do trono direito do trono de Deus, com braços abertos ali, esperando Estevão para receber a recompensa eterna. Jesus estava de braços abertos para receber Estevão. Ele morreu, mas está vivo por toda a eternidade, desfrutando das bênçãos junto com o Senhor nosso Deus. Aleluia! Aleluia! A estrutura messiânica nos faz amar, aleluia, independente do que a pessoa faça. Aleluia! Glórias a Deus. O terceiro exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 1, nos diz que Paulo, ou melhor, Saulo, veja que a mesma pessoa antes e depois, Saulo, ele tinha ódio dos cristãos, ele perseguia os cristãos, foi atrás dos principais da sinagoga para pegar uma carta para prender, seja homem ou seja mulher, prender os cristãos. Ele tinha ódio dos cristãos, porque ele estava na estrutura messiânica. Isso no capítulo 9 de Atos. No capítulo 21, que após o capítulo 9, Jesus apareceu para Saulo, e ele caiu no chão, quando ele estava indo para perseguir os cristãos. Jesus apareceu, e ele viu aquela luz, ele caiu no chão, ouviu a voz de Jesus, que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo falou: quem é, Senhor? Para que eu saiba como eu estou te perseguindo. Aí Jesus falou assim: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Ou seja, está perseguindo os cristãos é a mesma coisa de estar perseguindo Jesus. E Saulo ficou cego por 3 dias, não comeu, não bebeu. Depois dos 3 dias, Deus mandou um profeta lá chamado Ananias, que orou por ele, e as escamas caíram nos olhos de Saulo. Ele foi cheio do Espírito Santo, e Jesus mudou
o nome dele de Saulo para Paulo. E não mudou só o nome, mas mudou a vida. Tirou a estrutura adâmica e colocou uma estrutura messiânica. Aí esse mesmo Paulo que perseguiu os cristãos, no capítulo 21, versículo 10 até o 13, a Bíblia fala que eles estavam reunidos em um lugar, e de repente apareceu um profeta de Deus, por nome Ágabo. Esse profeta pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e os pés, e disse: assim diz o Espírito Santo, o dono deste cinto vai ser amarrado de pés e mãos e entregado na mão dos gentios lá em Jerusalém. E Paulo já estava com a sua passagem comprada para Jerusalém, ou seja, estava de malas prontas para ir para Jerusalém pregar a palavra de Deus. Aí todo mundo ficou com dó de Paulo. Falou: Paulo, não vai para Jerusalém agora não, Paulo. O profeta Ágabo é profeta de Deus, o que ele fala acontece, Paulo. Mas esse mesmo Paulo, que antes era Saulo, que queria matar os cristãos, ele disse assim: por que vocês estão magoando o meu coração? Porque eu já estou pronto, não só para ser amarrado de pés e mãos, mas eu estou pronto para dar a minha vida por causa de Jesus. Aleluia! Veja a mudança de Saulo para Paulo. Saulo perseguia os cristãos, perseguia Cristo, mas Paulo já estava preparado para dar a sua vida por Cristo. Aleluia! Oh, glórias a Deus! É uma mudança total, irmãos. E ele foi para Jerusalém. Ele foi a Jerusalém. E lá ele foi amarrado de pés e mãos, mas pregou a palavra de Deus. Aleluia! Deus quer mudar. Deus quer mudar. Deus quer mudar você. Quer te dar uma coisa muito melhor. Quer que você receba dele esse poder, esta alegria, essa certeza de que nem a morte pode te separar do amor de Deus. Aleluia! Esta estrutura messiânica é preciso, é necessário morrer para o mundo e viver para Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus quer mudar, Deus quer nos mudar. Aleluia. E sabe por que Ele quer nos mudar? Olha aqui o último exemplo. Porque se eu e você, se nós não mudarmos, irmãos, é o que vai acontecer conosco. Mateus capítulo 7, versículo 21. Aleluia. Onde está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. E o Senhor dirá abertamente: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Aleluia! Estavam na estrutura adâmica, praticando a iniquidade, que é o pecado. E em Mateus capítulo 25, versículo 41 a seguir, Jesus disse que naquele último dia todos vão se reunir perante Ele, e Ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Resumindo, quem está na estrutura adâmica é considerado bode,
E quem está na estrutura messiânica é considerado ovelha. Aí ele vai dizer assim para os bodes, ou para aqueles que estavam no caminho errado: malditos, afaste de mim para o fogo eterno, porque tive fome e não deste-me de comer, tive sede e não deste de beber, estava nu e não vestiste-me, era estrangeiro e não hospedaste-me, estava preso e não foste me ver. E eles vão dizer: Senhor, quando nós fizemos isso? E Jesus dará: quando não fizeram a um destes meus pequeninos. E da mesma sorte ele vai dizer, no capítulo 25, versículo 34 ao 40, ele vai dizer: benditos de meu Pai, vinde, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de beber, tive sede e deste-me de comer, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestido, estava na prisão e foste me ver. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando fizeram a um desses meus pequeninos. E só quem pratica as coisas boas, só quem ajuda as outras pessoas, é quem está na estrutura messiânica. Saulo, ele perseguiu os cristãos na estrutura adâmica que ele estava, mas quando Deus mudou ele, ele já amava os céus. Aleluia! Veja. Assim também, por isso o Senhor quer nos mudar. Aleluia. Porque se vivermos no pecado, morreremos no pecado e seremos condenados pelo pecado. Mas se vivermos com Cristo, nós somos perdoados dos pecados e com Ele estaremos por toda a eternidade. Aleluia, aleluia. Então o que Deus tem para nós, aleluia, é muito mais do que nós podemos imaginar. Deus quer mudança. Não vos conformeis com este mundo, não se amoldai pelos costumes e práticas deste mundo, mas sujeitai-vos, pois, a Deus, e recebei de Deus o poder para vencer todas as coisas. Deus, Ele quer mudança, Ele quer mudança, porque Ele quer te abençoar verdadeiramente. Serás abençoado. Não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta cantar bonito, se não mudar de vida. Aleluia, aleluia. Não importa o seu passado, não importa o que você fez até agora, mas o que você tem que fazer é daqui para frente. Fala: Senhor, assim como tu mudaste Saulo, Pai, muda-me também. Nós precisamos apenas tomar uma atitude. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém pode tirá-lo das minhas mãos, porque o meu Pai é mais poderoso do que todas as coisas. O diabo não tem poder para tirar ninguém da igreja, da presença de Deus. Apenas a própria pessoa pode decidir sair da igreja, sair dos caminhos de Deus. E o Senhor também não manda ninguém embora. Ele diz: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Ele, quando pega, irmãos, a gente, às vezes nós estamos cheios de casca,
nós estamos com uma ferida, sabe, uma ferida que tem aquela casca, mas ainda não cicatrizou, por baixo está tudo ali machucado. Às vezes nós estamos com essa casca, mas o Senhor, Ele vem e coloca ali, vai cuidando daquela casca, daquela ferida, e vai cicatrizando, vai mudando a nossa vida, nos dando forças. E quando nós começamos a ver aquilo que nos atraía, já não nos atrai mais, porque o Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para mudar tudo. Aleluia. Jesus, Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glórias a Deus. Não queira vivermos na escritura adâmica, que o caminho de Adão vai nos afastar de Deus e vai nos levar para um caminho de perdição. Mas o caminho de Cristo vai nos levar para uma vida cheia de alegria e vai nos levar para uma eternidade de alegria. Não significa que nós não vamos passar por dificuldade, não significa que nós não vamos enfrentar problemas aqui nesta terra, mas significa que Ele vai estar conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu me lembro, irmãos, que quando eu era pequeno, uma criança, muito medrosa, tinha medo de tudo, mas tinha um irmão mais velho, e quando aquele irmão estava perto, ele parecia que ficava forte, corajoso, porque está perto ali do irmão que está protegendo. Imagina, você pode achar que você é fraco, mas quem está do teu lado? Se Jesus está do teu lado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem pode te tocar? Quem pode intentar o mal contra você? Quem pode te acusar se Deus te libertou? Quem pode dizer, olhar para você e falar: você fez isso, você fez aquilo, fez aquilo, mas hoje eu estou curado, liberto, transformado e ando com Jesus e não tenho mais saudade das coisas que ficaram para trás. Anda com Jesus, esteja com Ele, tenha a certeza de que Ele tem aquilo que você precisa, que você quer, que você busca. Não vai encontrar por aí, mas na estrutura messiânica você vai ter aquele que pode todas as coisas do teu lado, te aconselhando, te dando palavras boas. Vai, meu filho, não temas, eu estou contigo, tu vencerás esta batalha, esta peleja, não terás de pelejar, porque eu pelejarei por ti. Eis que aquele que anda com o Senhor, ele anda armado, poderoso, revestido com proteção de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem anda com Jesus, irmãos, a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo não pode te tocar. Não pode tocar. Podem fazer tudo quanto é tipo de feitiçaria. Podem fazer macumba, amarrar o coitado do sapo, como eles fazem, e outros rituais terríveis que eles fazem de cemitérios e coisas que não dá nem para falar. Pode fazer tudo isso aí e nem o mal te sucederá. Agora, quem anda longe de Deus está sujeito à investida do inimigo. Então, queira estar com Jesus. Ele é tudo para nós. Coloca-se em pé, em nome de Jesus.